Olá, uma empilhadeira passou em cima do seu equipamento e você o perdeu? Você gasta mais do que o previsto com manutenções periódicas? Quando ele quebra, você não sabe para quem enviar e quem pode resolver o seu problema no tempo que você precisa? E se eu disser que existe um serviço que resolve todas essas questões com um valor único e simbólico? Parece mentira, não é? Nesse vídeo você vai saber mais a respeito. Fica com a gente até o final e vamos lá! Em geral, o gerenciamento de dispositivos e manter a operação em pleno funcionamento é um desafio para todo gestor. E não raramente ele é interrompido de suas tarefas, que não são poucas, para resolver problemas pontuais e, de certa forma, até simples, mas que acabam fazendo com que ele gaste energia onde não deveria. Pare de cuidar de questões mais estratégicas da empresa para cuidar de questões bastante pontuais. Em geral, a maioria dos gestores eles têm esse tipo de dificuldade. A gente sabe que o serviço de manutenção com mau uso pode ajudar esses gestores. Então, a pergunta que eu queria fazer para você é: o que é o contrato de mau uso e como ele pode ajudar esses gestores a terem mais tranquilidade nas suas operações? Excelente pergunta, Nilton. E de fato não é uma situação fora do comum você ver gestores, principalmente da área operacional, cuidando de coisas como essa, gerenciando equipamentos de manutenção, se preocupando com equipamentos que quebram, se preocupando com aquele equipamento que está fazendo falta na operação porque saiu para manutenção ou está lá dentro do armazém e ele não sabe de fato para onde mandar. Então esse tipo de problema não é um problema para a área nem gestão operacional, nem para gestão de TI, que é a situação ali no departamento que é mais comum cuidar desses casos. Então perde-se tempo sim. O que é o contrato de mau uso que a gente chama? Você tem um determinado equipamento e esse equipamento quebrou. O que você faz? Você usa esse contrato, manda para a empresa que você fechou o contrato e ela vai te devolver o equipamento consertado. Simples assim. Ah, mas e se o meu equipamento quebrou porque a empilhadeira passou por cima e ele está amassado? Cara, você vai mandar o seu equipamento para a empresa que você fechou o contrato, essa empresa vai avaliar o equipamento e aí vai funcionar de uma forma muito parecida com o seguro de um automóvel. Eles vão avaliar se o custo para poder trocar as peças e tornar o seu equipamento novamente produtivo operacional é maior do que te dar um novo. Se for, você vai ganhar um equipamento novinho e dentro do prazo de 3 dias. Os contratos de manutenção eles variam um pouco, dependendo do local do fabricante. Varia-se aí um prazo de 3 a 5 dias. Então, ou seja, se o equipamento enviado danificado, ele vai ser consertado depois de 3 a 5 dias, você vai receber o seu equipamento de volta operacional, pronto para você utilizar sem preocupação, sem problema dentro desse prazo. Então o contrato serve para isso, serve para você ter resguardo e segurança sem se preocupar com esse tipo de coisa e se preocupar com o que realmente importa dentro da sua empresa. Esse é o contrato de manutenção. E acho que já respondi como pode ajudar, né? Nesse caso é entre economia de tempo, de dinheiro, que você economiza aquele valor que você não previu para o ano de verba e você acaba utilizando todo ele nas manutenções de equipamento, que é um equipamento bastante comum, embora robusto, quebra bastante, até pela quantidade que se tem. Então a gente ajuda resumidamente nesses dois aspectos. A gente ajuda o cara a ter o equipamento mais tempo na operação e menos tempo fora, e ajuda o cara a gastar menos dinheiro porque ele sempre vai ter ali uma despesa previsível. E torna tudo mais simples também, realmente, para quem tem o produto, para quem tem esse tipo de serviço, né? Porque em uma empresa, em geral, os processos eles são bem amarradinhos, alguns têm prazos, alguns demoram um pouco mais. Não foram raras as vezes em que a gente, ao fazer um atendimento em um determinado local, para atender, sei lá, 2 coletores, de repente o cara abre a gaveta lá e descobre que tem mais 5 parados. E aí não sabe por que a operação tá demorando, tá trabalhando, o pessoal tá tendo que trabalhar até mais do que o período normal de trabalho, pagando hora extra sem necessidade, porque não tem equipamento para trabalhar. Então, quando você tem esse cenário já amarrado, já com tudo definido,
simplifica bastante a vida do setor, do gestor. Ele pode se preocupar com o que realmente é importante para a estratégia da empresa. Essa é a ideia da Outcom. A nossa filosofia é entregar produtividade. A gente pode até indiretamente acabar ajudando de outras formas, reduzindo custos, mas o foco sempre vai estar direcionado à economia de tempo ou agilidade na hora de fazer uma tarefa para o quê? Para você ganhar tempo, fazer mais no mesmo tempo que você faz hoje. Então é isso que a gente entrega e o contrato de mau uso ajuda nisso. Porque você tem eventualmente mais tempo disponível, obviamente ele vai estar mais tempo sendo utilizado. E esse contrato geralmente é de 3 ou 5 anos, aí é assim que funciona? Tem umas situações até acabei esquecendo de colocar, que é um diferencial desse contrato também. Você pode contratar ele com vários prazos. Tem prazos desde 1 ano até 5 anos e você pode renovar depois desse tempo por mais tempos. Aí você vai fazendo as renovações, que normalmente são renovações anuais. O mais comum é que se contrate no prazo de 3 ou de 5 anos. É o que a maioria das empresas fazem. E você também pode contratar junto com esse contrato de mau uso, você pode adquirir o serviço que a gente chama de serviço de leve trás. Quando você contrata puramente o contrato de serviço de manutenção, você está contratando o serviço mais a devolução desse equipamento. Ou seja, você precisa, depois que o equipamento dá problema, você precisa de alguma forma encaminhar ele para manutenção, você fica responsável por esse deslocamento. Então você tem que contratar uma transportadora ou utilizar de meios próprios, encaminhar esse equipamento para a unidade de reparo e depois de pronto ela te devolve. Ah, mas eu não quero nesse formato, eu quero que o equipamento quebrou, eu quero pegar o telefone ou abrir um chamado e quero que alguém retire o equipamento e depois me devolva. Tem esse serviço, então você pode adquirir o contrato de mau uso com esse leve trás. Por exemplo, esse equipamento aí que está do seu lado, o que aconteceu com ele? Você vê que não são raras exceções, né? É muito comum, cara, a gente pegar equipamento assim. Não parece, mas é comum. Sabe o que aconteceu com ele? A empilhadeira passou por cima da cabeça, tirou o tampão da cabeça. E olha que tem que ser uma pancada muito forte, porque é um equipamento muito robusto, né? Ele é bem robusto e assim, se você vê, embora pareça estragado, tem casos bem piores. Porque aqui, muito provavelmente, se esse equipamento fosse enviado para manutenção, você olhando e fala, cara, é PT isso aqui. Mas é provável que tenha conserto isso. Trocando a carcaça, você vê que ele danificou até as coisas, mas ainda assim é possível você utilizar. Tem alguns que chegam igual um pastel mesmo. Eu já vi. As peças estão tudo pra fora. Cara, o cara fala, vou mandar pra manutenção, Só pra ver só o que pra ninguém ver, né? Então assim, é comum. E eu acho que quem tá nos assistindo agora deve se familiarizar com esse cenário e aí fala, puxa, e agora? O que eu faço? Mando lá pra manutenção? Será que vai dar jeito? Será que tinha uma outra maneira? E agora? Perdi o equipamento, vou ter que comprar outro. Então, esse aqui é um ponto que a gente fala no contrato. O valor é simbólico, chega a ser um valor simbólico. Muitas vezes tem um custo ali que varia de 8% a 10% do valor do equipamento por um período de 3 anos. Então, assim, Ou seja, bem legal mesmo. é muito legal, cara. Às vezes um equipamento que quebra, o valor que você pagou em N contratos de mau uso para vários coletores já valeu a pena, porque um equipamento desse a gente sabe que é caro. Então aqui é esse cenário. Esse aqui é a questão da despreocupação, porque assim, imagina a cabeça do gestor agora, que tem lá os seus equipamentos e sabe que ele vai ficar um período de tempo sem poder utilizar. E aí ele mandou o equipamento. Esse aqui ainda, embora pareça bem ruim, como eu disse, tem outros casos bem piores. Mas ele fala, cara, o meu equipamento, vamos dizer que deu PT. Ele já vai ter a preocupação de fazer a aquisição de outro. A gente já sabe que verba para CAPEX, que a gente chama, que é compra de hardware, é um pouco mais restrita, né, com relação a essas aquisições. Então passa por um período diferente. Então, ou seja, esse cara, de alguma maneira, ele vai ter que ocupar um tempo para poder comprar um outro equipamento para colocar no lugar. Então o contrato resolve isso. Comprou, pagou uma única vez na contratação e você tem os 3 anos aí, ou 5, de tranquilidade. Você sabe que quebrou, qualquer problema que seja, eu vou ter o meu equipamento na operação dentro de 3 a 5 dias operando de novo. E tranquiliza, inclusive, também a vida do operador, né? Porque não foram raras as ocasiões em que, uma vez que a empilhadeira passou em cima do coletor, ele deixou cair, quebrou, ficou nessa situação, em vez dele levar lá para operação, substituição ou coisa do tipo, ele joga embaixo de uma prateleira,
ele some com o equipamento para poder falar que não estava com ele, né? Uma vez que você deixa ele informado, olha, é importante que você tenha cuidado para que não aconteça. Mas caso aconteça, a gente tem um serviço já pronto e a gente vai cuidar do conserto do equipamento. É uma coisa que acho que o pessoal não costuma falar muito para o operador não, mesmo tempo. Entrega e pode funcionar junto com esse contrato de mau uso, que é a gestão operacional do equipamento. Então a gente pode, por exemplo, fazer um check-in de entrega do equipamento e também check-in de devolução. Então é como se fosse uma chave, uma atribuição de chave. O Newton precisa retirar esse coletor. Newton, qual é o número do seu código, da sua matrícula, da sua identificação do crachá? Código tal. Então eu faço o input dessa informação no sistema e atrelo esse coletor à matrícula do Newton. Então eu sei que esse equipamento está com você. Se você quebrar e ficar com medo de informar que quebrou e jogar ele embaixo de algum lugar, você vai ter que dar conta de qualquer jeito. Então, hoje é possível controlar esse tipo de cenário. Não só por isso, mas é possível também depois encontrar esse equipamento. É óbvio, se ele passou por cima e desligou completamente, acabou, né? Isso realmente não tem como encontrar. Mas se ele estiver ligado e por algum sinal você ainda conseguir identificar ele por alguma coisa, você consegue por outros softwares também de gestão de ativo identificar onde foi colocado o equipamento e consegue retirar. Legal. E aí o pessoal não fala justamente por isso, porque na cabeça do operador passa muita coisa, então eles ficam com medo também de acabar criando mais problema. E é possível fazer esse tipo de contrato com qualquer... Até com os equipamentos que o cliente tem atualmente. Por exemplo, eu não comprei os coletores com Multicomp, mas eu quero fazer um contrato de mau uso. Eu posso fazer? Você pode, tem um período. Normalmente, os contratos de mau uso, eles seguem um padrão e ele valida o início do contrato com base na nota fiscal de compra. Então, quanto mais tempo você demora para fazer a aquisição do contrato de serviço, mais caro ele vai ser. Então, por exemplo, eu tenho um valor de aquisição do contrato de mau uso para os equipamentos comprados até 25 dias. Então, por exemplo, você comprou o equipamento hoje comigo. Se você comprar o contrato dentro dos próximos 25 dias, você vai pagar um valor X. Agora, se você deixou passar o prazo dos 25 dias, você já vai pagar Y, que é maior que X. E se você demorar mais e mais tempo, isso vai se multiplicando. E aí até que chega um ponto que muitas vezes pode ser que fique inviável. Mas não é incomum a gente vender contratos para equipamentos que foram adquiridos há mais de um ano, por exemplo, 2 anos. Né? Porque ainda assim, pelo fato de ser um contrato que cobre ilimitado, ele tem cobertura ilimitada, vale a pena. Então dá sim, dá para ser feito. E eu posso também fazer esse tipo de contrato com coletores de dados de qualquer marca? Todas as marcas, todos os fabricantes, eles têm a sua modalidade de contrato sim. Hoje em dia são muito parecidos, alguns com algumas vírgulazinhas antes, outras depois, mas todos em si convergem para a mesma finalidade, que é a cobertura ilimitada do equipamento. Então, tranquilo. Nem todos os equipamentos comportam o mau uso ilimitado. Então, se você pegar alguns equipamentos de entrada, por exemplo, você vai ter algumas modalidades de contratação ilimitada, como, por exemplo, troca ilimitada da bateria, troca de um componente Y, então coisa assim mais bem específica, entendeu? Mas em si, todos os fabricantes têm essa modalidade hoje em dia, então, pelo menos os principais que a gente fala que é Datalogic, Rânio, Zebra, esses principais andam nessa mesma linha de contratação. Esse serviço, ele cobre roubo e furto e ele possui algum tipo de seguro? Essa é a única restrição do contrato. Se você perder o equipamento, se o equipamento for... É muito difícil, mas se ele for levado por uma enchente, se porventura o galpão pegar fogo, esse tipo de cenário o contrato não cobre, tá? Então aí, caso a empresa tenha interesse em fechar um seguro à parte, aí é possível fazer. Aí são seguradoras normais, aí, as que a gente utiliza para seguro residencial, seguro comercial, seguro do automóvel, enfim. São vários e você pode fazer a contratação através deles. Mas qualquer outro tipo de problema não relacionado a esses que a gente falou, tem cobertura ilimitada, sem nenhum tipo de problema. Pode levar o equipamento lá todo amassadinho e vai substituir? Pode.
Pode chegar com o equipamento totalmente danificado, como eu te disse, com as peças todas juntadas numa caixinha, tudo estraçalhado, a gente vai conseguir fazer a substituição ou consertar. Tem limite de vezes que eu posso levar o equipamento? Por exemplo, eu peguei o equipamento aqui, levei a primeira vez e quebrou a tela. A segunda vez, quebrou o teclado. A terceira vez, quebrou a tela de novo. E aí, não tem limite? Ele é ilimitado. Quando a gente até oferece ao cliente, a gente oferece ele como ilimitado. Cara, você está contratando um serviço em que a preocupação tem que ser zero. Você tem que colocar o equipamento para funcionar, quebrou, mandou, pode quebrar a tela uma vez, pode quebrar duas, três, pode danificar o teclado, pode mandar 3, 4, 5 vezes o mesmo número de série. Cara, não tem problema nenhum. O contrato, ele engloba isso. Tem algumas letrinhas miúdas, e não é questão de miúdas porque o fabricante está querendo levar melhor e deixar você na pior. O intuito não é de prejudicar, mas é uma questão de precaução, onde eles colocam um número de limitados e quando ultrapassa esse ponto, eles dizem que fere o contrato. Isso nunca aconteceu globalmente. A gente pode avaliar aí várias fabricantes, todas elas que colocaram essa modalidade de mau uso, não teve casos ainda. Então, quando acontece esse tipo de coisa, a gente teve uma situação inicial que não foi um problema causado pelo equipamento, foi um recall que precisou fazer em um cliente em que a gente levou, a gente vendeu um determinado modelo de equipamento e foram danificando várias vezes assim os equipamentos e mandavam para consertar e danificavam de novo porque era um problema da peça. Então isso aconteceu. Como não tinha sido um caso conhecido em outros locais, foi um caso isolado daquele lote de fabricação, o fabricante teve que intervir. E aí o que ele fez? Ele não cobrou nada, absolutamente nada do cliente, até porque a gente não sabia ainda se o problema era de fato do equipamento ou se poderia ser um problema de uso. Então o que acontece é que o fabricante muitas vezes, quando tem um histórico muito grande de um determinado problema, é ele intervir e falar, opa, esse tipo de coisa não acontece no mundo todo, então deve ter alguma coisa de errado, cara, deixa eu te ajudar. Então o intuito é ir lá e ajudar o cara a resolver esse tipo de problema. Não é comum ter, né? Pode acontecer, aconteceu nesse caso do recall, mas pode acontecer também em outro caso que você havia citado, como por exemplo, o fato de você comprar um equipamento que vai trabalhar em determinadas condições, né? Por exemplo, frigorífico, equipamento que vai trabalhar nessas condições e você comprar um equipamento que não está preparado para isso. Então aí pode acontecer de gerar mais manutenção do que é necessário, mas aí no caso a compra ou a análise do equipamento foi feita de maneira equivocada, né? Aí entra um pouco do cenário da revenda. Então, poxa, eu sou uma revenda, eu sou especializada na venda de determinado produto. Eu vendi um equipamento que deveria ser utilizado num ambiente frigorífico, num ambiente de baixa temperatura, e na verdade eu me vendi um produto que não tem essas características, não tem esses atributos. E eu vendi com um contrato de mau uso. Qual que é a tendência desse negócio? Quebrar direto. Gerar vários problemas. E aí o que vai acontecer? O fabricante vai consertar? Vai consertar diversas vezes. Aí é que tá o problema. Aí ele vai falar, opa, tem coisa errada aí. Aí ele vai lá no cliente e fala, opa, tá tendo muita coisa, deixa eu te ajudar, deixa eu ver aí. Pera aí, você está usando um equipamento que não é característico para esse uso em frigorífico. Quem te vendeu isso? Foi a revenda. Aí vai sobrar para a revenda também, entendeu? Então assim, de uma forma ou de outra, a gente vai encontrar uma solução para o problema, mas no mundo todo ainda não se identificou casos em que fogem dessa realidade de mau uso, de extrapolar o que foi determinado. Então a gente vende como limitado mesmo. Quebrou, pode mandar com segurança que a gente vai consertar e devolver ele prontinho para a sua operação de novo. E uma dúvida que eu tenho, qual que é o critério que o fabricante usa para poder, quando eu mando o equipamento para ele fazer a substituição? Por exemplo, eu acabei de mandar esse equipamento, né, já tem as configurações do meu usuário, tem tudo já configurado nele, às vezes dados confidenciais, e aí depois me chega um outro equipamento. Qual foi o critério que ele usou e o que acontece com esses dados? Como que funciona isso? Excelente pergunta, Milton. Na verdade, é uma informação que acaba sendo transparente para o cliente.
porque eu mandei o equipamento danificado. Então, quais são os critérios que o fabricante ou a assistência técnica que vai definir para poder fazer a troca ou não? Normalmente é o critério de valor. Esse equipamento, qual o custo dele novo? É X. Qual o custo que eu terei para poder fazer a substituição dessas peças? É esse. Cara, é maior ou menor do que o custo do equipamento? É menor. Então, consertar. É maior, então vamos colocar um novo. Então o critério em si vai ser sempre o valor. Qual o dano desse equipamento, a não ser que seja um caso como eu citei, onde, sei lá, a fabricação do equipamento deu um problema em um lote, e esse lote está com uma peça danificada, a gente não consegue identificar, então, sei lá, às vezes não consegue trocar na hora, então substitui os equipamentos, vamos colocar outro. No caso do cliente que eu mencionei, a gente identificou o problema, era um equipamento até muito parecido com esse daqui da mesa, uma versão mais nova, e o problema estava no gatilho, nesse botão do gatilho, na plaquinha. Então a gente identificou, depois de um certo tempo trocou. Aí trocou a placa, renovou, acabou o problema. O critério é esse. Seria mais ou menos como o tal do PT, né? Por exemplo, o carro, quando o pessoal da seguradora faz uma análise lá, eles verificam a questão do valor, se chegar até um determinado valor, eles determinam o PT e fazem o ressarcimento das partes envolvidas, né? Mais ou menos dessa forma. Exatamente. É que no caso do automóvel, ele muitas vezes te dá o valor. Então você tem o valor do lote e você tem que comprar um outro. Nesse caso, você tem outro equipamento. É como se você fizesse um contrato direto com a fabricante do carro. Comprei um Chevrolet, a Chevrolet vai lá e se não deu certo, ela me dá um outro Chevrolet. É isso. E a outra questão que você levantou é das informações do coletor, né? Essas informações do equipamento, muitas vezes, quando tem a necessidade de fazer manutenção, ela é zerada. Fez uma manutenção e eu preciso atualizar o sistema. Normalmente se formata e perde o que está lá dentro. Até porque apaga tudo. Até porque a intenção do equipamento não era armazenar informações, né? Você pode ter uma coisa ou outra que ficou guardada lá dentro, um específico do sistema só, ou até arquivos de configuração. Então nesse cenário você perde. Vamos dizer que eu tenha lá dentro do equipamento que eu guardo, são coisas pequenas, mas são arquivos sigilosos, não pode. Cara, normalmente quando você assina um contrato de manutenção, entra também a assinatura do NDA, que já faz parte do próprio contrato. Então tem confidencialidade dos dados, ninguém vai poder propagar isso ou utilizar em um outro equipamento de modo que algum outro cliente tenha acesso a essas informações. Então, com relação a isso, pode ficar despreocupado. Então, ou ele vai perder de ver essa informação, ou vai ser feita a manutenção que você vai devolver, o equipamento vai ser devolvido do mesmo jeito que já estava, né, com as mesmas configurações, ou existe um outro processo também. Muitas vezes existem alguns clientes que têm filiais em outros estados, e nesses casos nem sempre se tem uma pessoa dedicada a fazer configurações, não tem a inteligência de configurar o Wi-Fi, de configurar o próprio sistema, de reinstalar aplicativos. Nesse caso, você pode fazer a contratação também, juntamente com o contrato de mau uso e também o leve trás que eu já citei, dá para você incluir o sistema de customização. E aí o que acontece? Faz um acordo da empresa com a empresa de manutenção, e toda vez que o equipamento precisar ser reconfigurado, a própria empresa já configura e já manda ele para a localidade totalmente configurado e pronto para ser utilizado. Então é um serviço adicional que ajuda muito também você ter essa agilidade e não perder tempo fazendo essa configuração, né? Isso sim é simplicidade, né? Imagina, quebrou, passou por cima, pegou o equipamento, o cara vem e retira, faz o SLA, faz a devolução do equipamento, tirou da caixa, liga e começa a trabalhar. É assim, exatamente Legal, assim. muito bom, muito bom. Outra pergunta, existe um limite para a devolução do equipamento? Se existe, a partir de qual momento ele começa a contar e a partir de qual momento ele para de ser contado? O SLA, que é esses 3 a 5 dias que eu mencionei, ele passa a ser contado quando o equipamento dá entrada no laboratório. Então, por exemplo, meu equipamento deu problema hoje, eu preciso abrir o chamado, não tem o leve trás, quando eu vou ter o tempo de deslocar
deslocamento desse equipamento, vamos dizer que seja 1 ou 2 dias. Então você tem 1, 2 dias, o equipamento chegou na assistência, conta-se de 3 a 5 dias, dependendo do contrato do fabricante que você fechou esse serviço, e aí você tem o equipamento devolvido para você. Ou seja, dentro desse período ele tem que estar pronto, ou seja, ele tem que, depois de 3 ou 5 dias, tem que estar emitindo o documento para fazer a devolução do equipamento para você, ou de um novo, ou do equipamento já consertado. Se você tem o leve traço, aí é só você fazer a abertura do chamado. A única diferença é que alguém vai coletar para você, mas conta-se o tempo também de chegada do equipamento. E aí, mas como é que eu sei que o equipamento chegou? Se você enviar por meios próprios, você vai saber. Se você enviar para uma transportadora, tem normalmente follow-up de checagem, quando foi entregue, não canhoto. E tem um outro serviço também, que aí a Zebra eu sei que tem serviços, outros fabricantes eu não tenho certeza, mas você consegue acompanhar isso no portal. O nome do serviço é Visibility IQ, e esse serviço você faz o gerenciamento do parque como um todo. Você consegue inclusive conectar nele remotamente para configurar o equipamento, para fazer o suporte. Então, através desse Visibility tem um dashboard lá dentro que você consegue acompanhar o equipamento, o status, o que foi alterado de peça, e aí você consegue inclusive saber em qual etapa do processo de manutenção ele está lá dentro do fabricante. Então a Zebra eu sei que tem isso, os outros eu não tenho certeza. Então são essas 3 modalidades. Enviou, tem que aguardar o retorno depois. Dá para fazer o acompanhamento. A gente que já fez atendimento em campo, não é comum chegar num determinado cliente e o operador falar, olha, a gente tem esse contrato aqui, mas esse equipamento está parado aqui há 15 dias. Tá parado há 15 dias, agora você falou para quem? Não falei para ninguém, então não tem o que fazer, né? A empresa precisa ser acionada para poder iniciar o processo de substituição. Você já deve ter passado por uma situação assim, eu já passei várias vezes. Várias vezes. Se a gente pudesse enumerar, quais seriam as principais vantagens, assim, de se ter um serviço de contrato de mau uso? Quais são as principais vantagens? Primeiro, até responder essa sua colocação, porque de fato isso pode ser um problema dos nossos clientes também. E como a gente pode resolver isso? Primeiro, ou com a contratação do nosso serviço que faz a gestão operacional do equipamento, onde eu tenho uma base de dados com as informações dos coletores disponíveis, dos coletores que estão alocados e dos coletores que estão em manutenção. Então, se eu sei que um determinado coletor não foi devolvido ou que um determinado coletor está há muito tempo sem ser utilizado, algum problema tem. Sim. Então eu consigo fazer uma checagem e já gerar uma alerta para alguém, fazer alguma coisa desse tipo. Por exemplo, esse número de série está aqui disponível, mas faz uma semana que ele não usa. Cara, dá uma olhada. É um problema. Pode ser um problema do equipamento. Então a gente consegue resolver aí. Porque de fato, às vezes não é questão somente do usuário, não vou enviar o equipamento. É o que você falou no começo. Muitas vezes o cara que faz esse trabalho, ele tem muitas outras atribuições que são mais importantes do que isso. E aí ele coloca de lado e fala, cara, depois eu vejo. Foi na gaveta lá. E aí quando ele vai ver, quando chegar uma Black Friday, quando chegar um momento, um evento, né, de fato importante. Quando quebrar mais 2 ou 3, né? Ele vai falar, cara, aonde está o coletor de que estou precisando? Cara, compra mais coletor. Assim que funciona. Então, começa a apagar incêndio. Né? Começa a apagar incêndio, você entendeu? E aí é quando a gente descobre. A outra forma de você descobrir seria utilizando ou o Visibility IQ ou um outro software de gerenciamento, tem um SOT, por exemplo, também. E aí, através dele, é possível também você fazer esse monitoramento. Você consegue colocar numa escala de uso, uma escala de equipamento também que não tem sido utilizado por tanto período de tempo, e assim você também consegue gerar alertas, pop-ups e fazer alguma ação para resolver esse problema. Então a ideia é essa, resolver com algum tipo de gerenciamento. Se ficar à mercê do equipamento por si só, mesmo com um contrato, pode ser que você passe por esse problema de não estar usando de fato o contrato que você comprou. Né? Com relação aos ganhos, então, são inúmeros os ganhos que a gente pode colocar aqui do cara que acaba fazendo uma aquisição de um equipamento. E quando eu falo equipamento, não é só coletor de dados, pode ser uma impressora térmica de etiquetas, por exemplo, pode ser um leitor de códigos de barra. Todos esses equipamentos atualmente dispõem de um serviço desse, tá? Então você tem tranquilidade para o parque como um todo. Qual que é o primeiro ganho que eu posso enumerar? O reparo ilimitado. Hoje em dia, se você compra um equipamento, pode ser que ele fique alguns anos, muitos anos, sem nenhuma manutenção, mas pode ser que você faça a aquisição de um determinado equipamento e ele venha apresentar algum defeito e você precisa mandar para manutenção. E aí é onde você vai gastar dinheiro não previsto,
onde você vai ter uma série de malefícios aí para sua operação sem necessidade. Então, o reparo limitado é um deles. O outro ponto muito importante, inclusive a gente já gravou um vídeo referente a isso, que é a parte de segurança dos equipamentos. O Windows saiu fora, a gente tem um equipamento totalmente vulnerável. Inclusive, pode colocar um card aí referente a esse assunto que eu acho que é bastante pertinente. Então, o Windows saiu fora, é um equipamento vulnerável a um ataque cibernético. Quando a gente migra para o Android, a gente passa a ter um controle mais efetivo e a gente passa a ter, de fato, disponibilidade de recursos que trazem mais segurança para o equipamento e para a sua operação. Só que o equipamento por si só ele não se atualiza sozinho. Você precisa de um serviço que faz essa atualização. Quando você contrata o serviço de contrato de mau uso, normalmente já está incluso esse serviço para fazer as atualizações do seu equipamento. Então, constantemente e sempre que sai um tipo de atualização, o seu equipamento é atualizado também, ou entra-se numa janela para executar essa atualização. Então, quando você compra o equipamento por si só, mas não adquire o contrato de mau uso, e você precisa atualizar o seu equipamento, seja por segurança ou porque a versão mais recente, a versão atual não comporta uma atualização do seu software, por N motivos. Você precisa atualizar. Você não consegue atualizar só tendo comprado o equipamento. Você precisa comprar um serviço adicional. E muitas vezes esse serviço adicional acaba consumindo uma fração bastante significativa do custo do próprio contrato de mau uso. Ou seja, é mais fácil você comprar o contrato de mau uso e já ter esse benefício atribuído do que você posteriormente ter que fazer a aquisição desse serviço de atualização à parte. Então esse é o segundo benefício. Você tem isso incluso no seu contrato. Despreocupação total. Fica tranquilo com o seu ambiente atualizado e com os seus equipamentos também atualizados e seguros. Perfeito. Tá? Terceiro ponto seria o budget. Como eu falei, muitas vezes a gente acaba dimensionando. Eu falo a gente porque eu já tive nessa situação também, mas a gente dimensiona muito mal isso. Eu tenho lá um parque de equipamentos e eu falo, cara, no ano que vem eu vou gastar X com manutenção. E aí que vem a surpresa, no ano seguinte eu gasto o dobro. Então você tem uma porrada. Tá bem porrada. Cara, mas que isso? É difícil, né? E você justificar isso, principalmente quando a gente fala de empresas multinacionais. Então, essa é uma solução muito bacana para essa situação, onde você tem uma previsibilidade do quanto você de fato vai gastar. Na verdade, muitas vezes você tem previsibilidade zero, porque você sabe que você tem um consumo aí dos próximos 3 anos, onde você não vai ter preocupação com gasto de manutenção. O outro ponto que entra nessa mesma categoria seria o da parte operacional. Se você tem um equipamento que ele fica mais tempo na sua operação, quer dizer que ele torna o seu ambiente mais produtivo também, já que foi um equipamento que foi adquirido para isso, para levar produtividade, para levar segurança para a sua operação. Então, esse também é um ponto positivo, porque mesmo que quer, você sabe que dali no máximo 5, 6 dias ele está de volta, quando não menos. Esse é o prazo do contrato, mas quando não menos que isso. Então, é um ponto também bastante importante, uma vantagem que a gente considera aí com relação ao contrato de mau uso. O outro ponto, que é o que eu já citei, seria o Visibility IQ, né? Então, por exemplo, você tem um contrato de manutenção, você quer ter uma gestão mais eficiente. Quero saber o que foi trocado de peça, quando foi trocado, quero saber que eu mandei para manutenção, quero saber em que fase ele está, se ele já está voltando. Quero ter todo esse controle enumerado, controlado, organizado. O Visibility IQ da Zebra pode ser uma ferramenta bastante importante para você nesse aspecto, tá? Não tenho necessidade de saber no detalhe onde está o equipamento lá localizado na assistência técnica, mas eu quero ter uma boa gestão. Tem outros softwares que fazem isso também. O SOT, tem o Firewatch, aí tem vários outros que a gente consegue utilizar também para poder fazer esse controle. É que não é o AirWatch mais, se não me engano é outro nome, que era o da VMware, né? Eles trocaram o nome, eu não me recordo. Depois o cara põe na edição aí o nome certo, a gente vai colocar. Tá? O outro ponto seria esse fato de você muitas vezes fazer a aquisição do contrato, porque você não tem um local, não tem uma pessoa dedicada lá na sua localidade que faça a configuração do equipamento. Então você tem o equipamento configurado, mandou para manutenção, os caras consertam, configuram e mandam de volta para você o equipamento configurado, pronto para você colocar na rede, logar e já começar a utilizar. É um recurso que traz vantagem para a empresa que faz esse tipo de contratação. Enumerando, acho que essas seriam as principais vantagens com relação ao uso do contrato. Se
Se você quer conhecer mais como funcionam os contratos, a Outcomp pode te ajudar a resolver muitos dos problemas da sua operação. Precisando, entre em contato com a nossa equipe, a gente faz uma visita, faz alguns testes, analisa a sua necessidade e produtividade na veia. É isso aí. Pessoal, por hoje é isso. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau!